Boa noite a todos, bem-vindo Celso, a palavra Obrigado. é sua. Começar com a bênção aqui, para quem tiver com Shavuot Tov, está na página 44. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu mitzvotav v'tzivanu, la'asok b'divei Torah. Amém. הערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בישראל, כולנו יודע שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amém. Bom, boa noite a todos. Hoje a gente vai estudar um pouquinho aqui, bater um papo com vocês sobre a Paraxá Toledot, que é o capítulo 25, 19 ao 28, 9 do livro de Bereshit, de Gênesis, primeiro livro da Torá, e que ela é, por excelência, a Paraxá do patriarca Isaac, Yitzhak. Yitzhak ele é o menos falado, vamos falar assim, na Torá. Ele só tem essa paraxá, que conta a vida dele, né, que conta a história dele, enquanto que Abraão tem três e Jacó vai ter seis. Então, porque muita mais coisa acontece na vida dele do que na vida de Isaac. Bom, e essa paraxá, na realidade, o Yitzhak já foi citado, né? Já teve a questão que a gente viu em Vaierá 2 semanas atrás, que foi a questão da amarração dele para ser sacrificado, que não acontece o sacrifício. Na semana passada, a gente leu na Torá a busca por uma esposa para ele, através do servo de Abraham, do pai dele, e ele vai até a terra lá do tio dele e consegue uma esposa para ele, que é Rivka. E o Aguinaldo, com muita propriedade, citou bastante ela na semana passada. Então, vamos começar os temas tratados. O primeiro é o nascimento dos filhos. A Rivka, ela é estéril por 20 anos depois do casamento. Depois de muito orar, Deus atende suas preces. E ela dá luz a gêmeos, Esav e Yaakov. Não foi uma gravidez tranquila. A Paraxá relata que os meninos se empurravam em seu ventre como que em uma antecipação de futuros conflitos, visto que, além de Yaakov ser o patriarca do povo judeu, Esav é considerado o patriarca de Edom, e conforme diversas opiniões, inclusive do importante líder do futuro Sanedrim, faltou uma palavrinha aqui, que eu vou colocar, Raman Gamliel, ele teria dado origem ao Império Romano. A Torá nos conta que ao nascerem Esav era coberto de pelos vermelhos e Yaakov lhe segurava o calcanhar. Daí podemos fazer uma correlação para o nome Yaakov, que poderia ser derivado de Akev, que é calcanhar em hebraico. Esse trecho termina narrando a famosa cena do prato de lentilhas, pelo qual Esav vende sua primogenitura. Na realidade, o relato bíblico nos traz Esav pedindo a Yaakov que lhe enche a boca com esta vermelha. A tradução literal do texto é esse. E aí, daí, Esav passa a ser chamado de Edom, que é derivado de Adom, que é vermelho em hebraico, também por conta disso. Somente no último versículo é que a gente descobre qual é esse vegetal que ele estaria comendo, que é usar a palavra Adashim, que é lentilhas em hebraico. Aí, o capítulo que vai contar realmente a vida, esse trecho da vida de Isaac, é o capítulo 26, de 1 a 35. No início desse capítulo, assim como ocorreu com Abraham, Isaac vai enfrentar um período de fome. Ele então vai a Avimelech, rei dos filisteus. Eu coloquei esses filisteus aqui entre aspas e faço um parênteses aqui agora, porque essa denominação de filisteus talvez não seja muito correta, porque arqueologicamente se definiu
que os filisteus vão se estabelecer aí uns 1.200 anos depois disso. Mas na Torá está filisteus, vamos usar filisteus aqui. E Deus lhe pede que não faça como seu pai e se mude para o Egito. E renova com ele o pacto que fez com Abraão de se estabelecer ali e ter numerosos descendentes. Nesse momento é revivida a cena de Isaac, assim como seu pai, ir com a esposa e chamada de irmã, para evitar ser morto, porque assim como vimos na semana passada, na explanação do Moré Aguinaldo, Rivka era muito bonita, e os homens poderiam querer matá-lo para ficar com ela. Avimelech, então, descobre que são marido e mulher, e os repreende assim como fizera com Abraão e Sara, mas ao mesmo tempo lhe concede proteção para que nada de mal lhes aconteça. Yitzhak, então, não se vai ao Egito, semeia e colhe uma quantidade enorme, que a Torá chama de Mea Shearim, nome de um bairro ortodoxo de Jerusalém. Ele teria colhido algo como 100 vezes do que seria esperado. E a Torá conta que ele ficou muito rico e tudo mais. Depois, temos o episódio que Abraão tinha furado vários poços de água daquela região, e os egípcios, os filisteus, tinham tapado esses poços. E o Yitzhak, então, começa a destapar esses poços para ter acesso a essa água que estava aí. Avimelech, então, descobre isso, vai até ele e reconhece a presença divina junto a Yitzhak. Faz um banquete em homenagem a ele, que se restabelece a harmonia, como está relatado no texto bíblico. No dia seguinte, após a partida de Avimelech, ele cava mais um poço. Ele dá o nome de Shivá, que é o sétimo. E nesse local se constrói a cidade de Beersheba, onde existe até hoje. E na conclusão desse capítulo, aparentemente sem conexão com o anterior, o Tanar cita que Esav, aos 40 anos, assim como Yitzhak, se casa com duas mulheres hititas. Hititas é quem era da terra de Canaã. Judite, que era filha de Beeri, o mesmo nome de um dos kibbutzim que foi atacado ultimamente, e Basmat, que era filha de Elon. Aí agora vem um outro episódio também muito significante na Torá, que é a questão da bênção da primogenitura. Aqui o Yitzhak já aparece velho e quase cego. Ele chama Esav, seu filho preferido, e lhe pede que traga caça e prepare pratos saborosos para que Esav receba sua bênção. Rivka ouve a conversa, vai até Jacob, filho preferido dela, e ordena a ele que prepare 2 cordeiros e sirva ao pai e receba a bênção no lugar do irmão. Jacob teme o fato, diz que era muito diferente do irmão fisicamente e que não enganaria o pai. Rivka então traz peles de cordeiros e roupas de Esav e veste a Jacó com elas. Ele então serve a comida ao pai, que o acaricia e cheira, e pensa tratar-se de Esav. O pai então abençoa Jacó com a bênção que seria de seu irmão. Então logo ele conclui, Esav chega, prepara a caça que trouxera e vai servir ao pai. Este estranha o fato e questiona o fato de já ter dado a bênção. Esav se revolta e, segundo a Torá, ele solta um grito muitíssimo alto e um uivo amargo. Tamanha era a revolta, a decepção, a tristeza que ele estava sentindo. E pede ao pai que o abençoe também. O pai se reconhece como tendo sido ludibriado e diz ao filho que Jacó já levara a sua bênção. Esav segue em sua revolta e pede ao pai uma bênção. Yitzhak diz um texto lá, e nesse texto ele diz: já te fiz um homem de posses, nada mais havia o que fazer. O que fazer? Não havia o que fazer. O filho então insiste em receber sua bênção, e o pai lhe abençoa. Porém, ele afirma nessa bênção que ele vai servir o irmão. Ele então, o Esav fica muito revoltado e jura matar o irmão, após a morte do pai, que já estava próxima. Rivka fica sabendo de suas intenções e manda Jacó para a casa de Labão, irmão dela. Porém, onde lá vai acontecer toda a história dele com Raquel, com Leia e tudo. Porém, ela chega para o Yitzhak e fala com ele.
Ela não queria que o Esaú, que já, como a gente viu logo agora acima, já tinha casado com duas mulheres hititas. O Isaac concorda, manda o filho para a casa de Labão e lhe diz que pensava como Rivka. Esaú ouve isso e depreende que seus pais não aprovavam suas esposas. Então ele se dirige à casa de Ismael, que era filho de Abraão, seu avô, ou seja, era tio dele, era irmão de Isaac, e se casa com uma outra terceira Mahalat. E para finalizar, e aí que eu quero depois ouvir a opinião de vocês, será que o Esaú é tão mal assim? O que levou, porque no Taná depois vai falar que ele é chefe da tribo de Edom, que ele vai tentar atacar todo mundo, só que na verdade ele foi enganado pela mãe e pelo irmão. Então eu queria ouvir de vocês, ouvir uma opinião aí, o que vocês acham disso? Que o Esaú, ele é pintado na Bíblia, né, é trazido como um sujeito do mal. E depois, será que é tão mal assim? Então, eu vou até fechar aqui a minha tela e quero ouvir a opinião de vocês aí. O que vocês acham? Eu posso falar, Claro. mas não sei se eu vou falar, se eu vou perguntar, se eu vou questionar ou tirar a dúvida também. Na verdade, para essa passar essa história aí, né, entre os dois irmãos, para mim é um pouco. A gente fica com dúvida, eu fico com dúvida. E tu fizeste uma provocação interessante. Se ele é, se Esaú é 100% mal. Pois é, se ele não é 100% mal e ele tinha o direito à herança, por que Isaac, através de uma mentira, de um roubo, de um colúnio junto com a mãe dele, tira algo que era dele? Tá entendendo? E os céus, o Criador, permite que assim que fosse assim. Tá? É a ideia que parece que não sei se eu não sei se eu estou falando alguma coisa, mas eu não sei se realmente ele é mau ou a conspiração não sei lá de cima, não sei o que eu te digo, caiu sobre ele. Na realidade, Na ele se. verdade, eu fico dizendo, eu digo aonde que está, se o Criador é justo e de repente ele dá o Isaac dá uma bênção em cima de uma mentira, Isaac dá uma bênção em cima de um roubo, de uma traição. A palavra talvez seria traição. Então, às vezes eu tento defender Esaú, e não é que eu tento defender Esaú, eu tento entender Esaú diante do pai que dá uma bênção e o Criador, né, Deus, parece que está concordando com tudo aquilo. Enfim. Corretíssimo, Jacobson. É a minha. É exatamente por isso que eu quis provocar que vocês trouxessem suas opiniões, porque na realidade na Torá está escrito todas as palavras. Isaac fala: eu fui ludibriado pelo seu irmão. Ele fala, e depois na hora que o Esaú pede uma bênção, ele fala: não tem mais bênção. Não tem mais bênção. Aí eu me coloco, na verdade, para entender, eu me coloquei, sabe, Celso, quando eu li essas passagens, ainda quando eu era adolescente, eu me coloquei no lugar dele. Sim. Eu chegando para o meu pai, e meu pai, eu penso assim no meu pai, de saudosa memória e tudo mais, preferindo mais o meu irmão do que a mim. Como que eu ia me sentir? Eu acho que cada um de nós aqui, os meninos, vamos pensar, porque eram dois meninos, né? Não estou te excluindo as meninas aqui, né? Mas pensando aqui nos meninos que estão aqui, tem filho, aí você nota nitidamente que, puxa, o que que acontece? O meu próprio pai, que eu cresci com ele e tudo mais, me dando conselho, e de repente ele passa toda a minha herança, vamos dizer assim, nós dois temos uma grande herança e o pai passa para o outro e me deixa sem nada. Aí eu ia brigar na justiça. Ainda entende que o Criador, Deus, concorda com toda essa mentira. Essa me desculpe, A abre única aspas coisa. e coloca aspas, palhaçada. Não, você está corretíssimo.
A única coisa que a gente pode tentar trazer aí como uma atenuante para o fato é que ele lá atrás, quando ele volta da caçada, que ele entre aspas, vende a primogenitura dele pelo prato de lentilhas. Ele chega com fome, o cara fala, me dá uma comida. Não, só se você dessa primogenitura, então tá, toma. Eu quero matar minha fome agora. Então ele vai dessa forma. É uma coisa que você pode dizer como atenuante. Mas ele é um cara que ele também foi enganado junto com o pai. Isso é. Ele foi, como se diz, passado para trás. Ele foi passado para trás. E o pai. E o curioso é que o pai depois fala: não tem bênção mais, já dei para o seu irmão. Não, mas virou uma bênção. Não, então eu vou te dar uma bênção. Te fiz um Mas homem a rico. bênção vale em cima da mentira? Hã? Mas a bênção vale em cima da mentira, do colúnio, do Aí é que tá. engano? Aí é que tá. Por isso é que eu estou trazendo a provocação. Então, e depois ele fala: não, você te fiz um homem rico, você tem posse e tal, e você vai servir o seu irmão. Pô, fui passado para trás, fiquei sem herança, e agora ainda vou ter que servir meu irmão, eu vou embora. Ele pega e vai embora. É o que ele faz. Ivy, você estava com a mão levantada. Pode falar. Na verdade, assim, né? Tem algumas coisas que Só vou te me. falar um pouquinho mais alto. Deixa eu ver. Deixa eu só. Ué. Ah, peraí, aqui minha garrafinha tá. Deixa eu só ver se meu microfone tá. Mas não bom. Melhorou? É porque já Melhorou. tinha. Ah, tinha minha garrafinha aqui na frente do microfone. Na verdade, assim, tem algumas coisas que sempre me causam um pouco de desconforto, né? Quando eu ouço um pouco sobre essa paraxá. A primeira, assim, indo de encontro com a sua pergunta, né? Eu não vejo o Esaú como completamente mal, né? E eu faço muitas vezes paralelo do que acontece com a gente, né? Isso que eu acho que é tão maravilhoso o que a Torá nos traz, que a gente consegue trazer para as nossas condições diárias, né? Para o momento de vida que a gente vive. Então, eu acho que assim, o Esaú, assim como nós, a gente reage a eventos, a coisas, conforme as nossas condições emocionais, conforme as nossas condições, naquele período, às vezes eu tô assim, eu tô equilibrada, às vezes acontece alguma coisa que me tira do eixo, né? Então, assim como eu fui criada, ou como uma pessoa foi criada, a realidade que ela vive, uma realidade mais amorosa, uma realidade mais dolorosa, né? Então, eu acho que tudo isso nós carregamos isso dentro da gente. E muitas vezes a gente reage e não age, né, nos eventos. Então, o reagir é diferente do agir. Então, quando você reage, é uma coisa de supetão. E eu vejo todo mundo. E o agir, você pode ter um centramento, você pode estar organizando as suas ideias para poder fazer e resolver aquele evento de uma forma que seja adequado. O adequado a gente discute depois o que é, né? Então, voltando um pouquinho. Então, assim, eu vejo ele como um indivíduo que ainda estava em formação, e em algum momento ele se destacou dessa formação do irmão. Então, ele era um caçador, ele era, né, uma pessoa mais, digamos assim, bruta, era um diamante mais bruto do que o irmão, né? E, portanto, como ele vivia essa violência, a caça, o jeito truculento de resolver as coisas, ele talvez não tivesse essa leveza. Então, o que acontece? Quando chegou para ele chegou com fome, desesperado, irritado, e aí ele começou a ser induzido. O irmão chega, gente, todo mundo já chegou em casa morrendo de fome. Chega alguém, você chega em casa desesperado de fome, num dia que você estava enlouquecido, que foi um dia difícil para você. Aí chega alguém e fala assim: olha essa comida deliciosa para você, né? Então, assim,
Ele que não tinha, talvez, uma estabilidade, era um homem rústico, digamos assim, né? Eu acho que até o próprio texto fala alguma coisa, né? Me corrija se eu estiver errado, como definição dele, né? O cara agiu pelo instinto, o instinto dele é da sobrevivência, do caçador. Então, o que que ele precisava para sobreviver? Da comida. Então, aí foi a primeira grande manipulação que ele recebeu, né? Claro, ele deveria ter pensado. Ah, tem muita gente que diz, ah, ele vendeu, ele não deu bola. Gente, na minha visão, ele queria resolver o problema dele naquele momento, que era a sobrevivência. Ele só pode existir se ele sobreviver, né? Enfim, então ele foi induzido. Aí essa coisa do vender, né? Será que ele entendeu o que ele estava fazendo? Será que de verdade ele entendeu? Tanto que depois ele foi reclamar com o pai. Falou, pô, mas não é bem assim, né? Então, assim, eu vejo dessa forma. Então, ele age na ansiedade para resolver, ele vende, ele foi induzido, né? E eu acho que você falou não, foi o Jacobson que falou uma coisa muito interessante, né? Que depois, quando ele foi pedir uma bênção para o pai, puxa vida, será que esgotou tudo que o pai tinha dentro do coração? Que não sobrou nenhum. Aê, filho, valeu. Assim, né? Que não precisava ser palavras lindas, maravilhosas, mas que estendesse um pouco de carinho e de compreensão com aquele filho que durante tanto tempo trouxe o subsídio para casa, né? A subsistência para casa, porque era ele que trazia isso, né? Tudo bem, era a agricultura, mas tinha a caça, né? Que é o que dá, né? Será que só não existiu nada dentro do pai? Era né? Que foi tudo para ele. Então, assim, quantas vezes a gente não se revolta com alguma coisa que a gente acha que tem direito e a gente e falam, você não tem direito, né? Tudo bem, ele foi ao extremo, né? Mas é a condição dele como caçador, né? Eu concordo inteiramente com você. Desculpa, falei muito, mas Não, assim, eu não, queria não, só. não. É porque assim, é uma paraxá que toda vez me incomoda, sabe? Eu falo assim, gente, ele é um caçador, ele é, né? Não estou justificando o assassinato, não estou justificando nada disso. Mas eu falo assim, quantas vezes a gente também não tem essa vontade de falar, "Ih, eu queria torcer o pescoço dessa criatura, Na né? realidade, o assassinato nem ocorre. Ele externa a vontade de matar o irmão depois por revolta, né? Porque o que tinha acontecido. E eu acho que também tem um papel que a gente não falou aqui, que é o papel da mãe. É Então, ali eu que ia falar disso também, né? Eu ia falar disso também, que toma tem. partido daquele filho, que era o que ficava com ela, ficava em casa, enquanto o outro ia caçar, e ela deturpa toda a relação, né? Quer dizer, é Mas mais mãe ama família igual, mãe ama funcional que a igual, gente minha tem. mãe ama igual, mãe ama igual, não sei, é difícil de entender isso. Pois é. É que todos nós somos diferentes, até filhos com a mesma criação, mesmo pai e mesma mãe, são seres diferentes. Com São certeza. seres que tomam caminhos, que escolhem caminhos diferentes, mesmo com a mesma orientação, ou que tem uma tradução do que se passa, né? Os pais tentam passar de forma diferente, né? Então, assim, eu acho que não é que as mães amam igual ou amam diferente, elas amam aquele ser que não é igual ao outro. Então, o amor realmente, assim, não é que é diferente, são amores àquela criatura, né? Porque a única coisa que a gente vê da Rivka em relação ao Esav é falar, não gosto das minhas noras. Isso é inerente à judia, né? Até hoje. Então, assim, ela não gostava das duas noras, porque ele tinha casado. E aí ele falou, tá, não gostou? Então eu vou casar com a filha do Ismael, que é o que foi expulso de casa lá do, do meu avô. Então, ele é mais um ato de rebeldia dele, né? Mas uma rebeldia gerada pela revolta,
pela sensação de ter sido enganado, ter sido A ludibriado pela impotência fala. também, né? A impotência de olhar e falar, meu irmão, minha mãe e o meu pai, né? Quer dizer, ele se sentiu sozinho aí em todo esse. Exatamente, que o pai no final também entra na jogada e fala, não, não tem mais bênção para você não, seu irmão já levou. Você Então. podia ter falado assim, pô, vocês me enganaram? Fala sério, vem cá, meu filho. Pelo menos deixa eu te dar um abraço e um beijo, tchau, né? Alguma coisa assim. Vai com Deus e tal. Vai com Deus, tem uma música que diz assim. Já leram aquele romance de Machado de Assis, Esaú, é, o romance dele, de Machado de Assis? Eu li há muitos anos atrás, né? Esaú e Jacó, então ele vai tematizar esses conflitos familiares, né? De dois gêmeos, ele traz o romance no final do Império, né? Do Segundo Império e tudo mais, ambientado no Rio de Janeiro, aí eles vão trazer todo, desde o ventre, traz a história bíblica, mas aí depois vão brigar por um grande amor, e neste romance, Machado de Assis traz a história bíblica, a Divina Comédia, e o Fausto de Goethe, né? É bem interessante também o livro. Legal. Mais alguma colocação, pergunta, crítica? Então, pode falar qualquer coisa aqui. A minha maior angústia ainda, a Ive também falou alguma coisa aí que a gente ficou, eu pensei da hora da comida mesmo, que a gente me imaginei adolescente, morto de fome, vindo da escola. Aí meu irmão em casa quer me roubar alguma coisa, me engana e me pede, me dá um prato de comida, essas coisas de irmão. É uma família, né? É uma família ambientada em tribal, talvez no deserto, que não faz diferença da gente. Mas a minha maior angústia já que pode falar qualquer coisa, sabe, Celso? O Rabino que não me puna, né? Que não me coloque na Inquisição da heresia. Mas a minha maior dúvida, talvez questionamento, é onde que está. Não, me desculpe, é o que eu vou dizer. Nós erramos, o nosso pai, a nossa mãe erra, o meu irmão Isaac errou, eu também errei, como a Iva disse, que talvez eu poderia pensar, mas eu era um homem, eu sou um piá, um rapaz bruto de caça e que eu tô com fome, me dá isso, mas eu não estava falando sério, eu só queria era comer, e meu irmão não podia fazer isso comigo, mas o que eu penso é assim, a divindade concedeu toda essa bênção em cima desse engodo, desse dolo, de tudo isso? Essa. Não quero questionar nada, por favor, mas nós estamos aqui em um estudo que a gente pode abrir o coração, né? Eu fico pensando, puxa, a divindade concordou, Deus concordou e tudo mais, não sei. Aparentemente, sim. Aparentemente, sim. Porque é Jacó que vai seguir com o povo judeu, né? Que vai ser o. Posso fazer uma provocação? Claro. Ou deixou o barco correr? Não, e depois. Permitiu ou não permitiu? Não, deixou o barco correr, livre-arbítrio, né? Já estávamos lá, nos dirigindo para o Ou o livre-arbítrio. ditado é certo, Ive, em linhas tortas? Oi? Não, e tem outra coisa, né? Ou o ditado é certo em linhas tortas? E tem outra Agora, coisa. Logo ali na frente, quem vai ser enganado vai ser o Jacó. Na hora que ele vai casar com a Raquel e casa com a Leia, e tem aquela história do trabalho de 7 anos, depois mais 7 e tal. Ele A começa. 14 anos não é reação. nada para quem levou tudo que era de uma herança. É, mas começa a ter um retorno dessa situação. Né? E depois ele é enganado lá no final da vida pelos próprios filhos, né? Que vendem um irmão e fala que ele morreu. Então, uma série de situações aí. Posso falar? Claro? Ação e reação foi em cadeia, né, nessa família. Então começou com uma Eu não entendi, intriga. Silvia. Repete, por favor, Não, que ai, cortou alguma coisa. tá- Não, não, acho que dá para. foi a minha conexão que cortou aqui. Ok. O que eu entendi dessa história toda, houve então toda essa trama,
né? Familiar, tudo, mas teve todas as consequências. O imediatismo do Isaac, em querer comer, porque é o instinto, né? Aí a trama da mãe com o filho preferido, mas aí o filho preferido enganou o pai e aí ele foi enganado lá na frente. Quer dizer, uma ação levou a outra e levou um efeito dominó em toda essa família, né? Verdade, verdade, Então, verdade. um pouco, mas é o imediatismo, como a Ive falou, é que deu impulso, né, a tudo isso. Mas Exatamente. eu não condeno também. Não, claro, aqui ninguém está condenando nada, eu só queria trazer exatamente, eu queria que todo mundo falasse um pouquinho aqui o que pensa, até porque é o que ele falou. O irmão falou que eu vou propor uma troca. O que você tem? Eu tenho minha primogenitura, então me dá aí que eu quero matar minha fome. É uma troca. Então, é isso aí. Alguma coisa a mais? Davi, quer trazer mais alguma coisa? Eu posso. Claro, Ivo. É que se eu começo a falar, eu não paro. Qualquer coisa, corta meu microfone, tá, Celso? Ou Davi, tá? Corta meu microfone. Não, eu queria só fazer mais uma provocação, posso? Pode. Já que estamos na. Eu sempre, de novo, eu sempre trago, né? Acho que todos nós, né? O que que a gente pode trazer para o nosso dia, né? Então, nosso momento. Quanto dessa paraxá, quanto a gente, ao longo do nosso dia ou dos nossos momentos, a gente age como Esav, quanto da gente a gente age como com a ação de uma mãe que tenta fazer com que o filho. Quanto que a gente não tenta manipular o nosso filho para que ele faça algo que a gente acha que é correto, né? Ou um pai, quanto que ele tenta punir, entre aspas, o filho por uma coisa que ele fez ou por uma coisa que ele não fez, né? Quanto que a gente carrega dentro da gente isso e quanto que a gente precisa observar por essas, a gente sempre brinca, né, que são famílias desfuncionais, né? Totalmente. Orar, você olha as famílias, você fala assim, uau, né? São completamente cheios de coisas que você olha e fala assim, nossa, eu não quero. Então, assim, quanto que a gente traz e carrega, quanto que a gente não tenta manipular os nossos filhos para fazer alguma coisa, para entrar num eixo que a gente acha, é, quanto que a gente não age como Esav, né? Quanto que a gente fala, eu preciso disso urgentemente e fecha os olhos para tudo que está no entorno, né? Então, queria jogar um pouco dessa provocação aí de cada personagem dessa paraxá, o que que tem dentro da gente e o que a gente se identifica com cada um deles, com, né, dentro da gente mesmo, e o que que a gente pode aproveitar de bom e o que que a gente não deveria utilizar como eles fizeram, né? Então, só provocação. Desculpa. Eu acho assim que nós como pais, né, e acho que muitos de nós somos aqui pais, de uma maneira geral, pelo menos a gente acha que a gente tem mais experiência, né? Pode ser que na prática nem todos, né? Mas a gente acha que tem mais experiência, a gente já viveu mais tempo e a gente tem uma visão assim um pouco mais longa, né? Então, não tô querendo defender Rivka, mas assim, eu tenho um exemplo em família aqui, e aí quando a Ivy falou, eu falei, putz, é o meu caso aqui, né? Meu e da Adriana, né? Porque assim, nosso filho mais novo, né? Em um determinado momento, e acho que acontece em muitas famílias isso, né? Num determinado momento ele estava já meio pro fim da faculdade e ele falou, ah, não é isso que eu quero. Eu decidi que não é isso que eu quero. Né? E queria uma outra coisa que assim que a gente enxergava como mais simples, né? E não estou querendo menosprezar, nem vou citar o que é, mas enfim, a gente achava que se ele continuasse no caminho que ele estava, ele poderia depois, mais para frente,
redirecionar o trabalho dele para esse outro campo que ele queria pular fora, né? Para o qual ele queria pular, né? No meio da faculdade. E a gente fez pressão, eu não vou negar, a gente fez pressão, assim, no bom sentido. Eu acho que nunca fiz. Ah, não sei, preciso conversar com ele agora e ver quanto ele ficou traumatizado com isso, né? Mas acho que a gente fez uma pressãozinha, assim, para que ele realmente terminasse. E, enfim, na nossa visão deu tudo certo. Ele terminou, ele trabalha com o que ele queria realmente, mas ele tem um diploma que é bem bacana, que, sei lá, ele é muito jovem ainda. Eu acho que a gente acha que vai servir para muitas outras coisas nos próximos 50 anos da vida dele, né? Enfim, mas a gente fez essa pressão. Eu tenho que admitir que a gente fez a pressão e a gente usou, não do nosso poder de paz, né, mas mais no sentido de experiência, falando de conseguir convencer ele de que era melhor ele ir em frente, terminar e depois pensar na outra coisa que ele estava querendo, né? Sei lá, mas é só um exemplo, mas é que pra gente foi muito concreto, assim, e assim, eu acho que não foi mal. Não estou falando que Irifká estava certa no que ela fez, mas acho que ela tinha uma premonição, tinha, enfim, os nossos patriarcas tinham muito disso, né, de serem profetas, né, de saberem o que vai acontecer lá na frente. E ela também tinha essa questão de que ela realmente conversou com Deus, né, ela é a primeira primeiro não, Sara também, mas enfim, ela teve esse episódio que ela conversa com Deus, reclama com Deus enfim, então ela tinha esse de alguma maneira esse poder profético aí também, né? Que não aparece nesse caso, mas enfim, estava dentro dela. Então assim, para mim não é que é justificado ter mentido ou ter enganado, mas assim, também cá entre nós há muitas pessoas que defendem que Isaac sabia o que ele estava fazendo também. Ele não foi enganado, ele não era bobo, tudo bem, ele não enxergava bem, mas ele sabia, ele deu. E tem indícios na Torá de que ele fala: esse aqui não é exatamente o filho que eu acho que devia ser, tal. Mesmo assim, ele pega e vai em frente. Então, assim, tem coisas de todos os lados. Parece que o Esaú realmente foi o único que. Caiu no conto ali, né? Tava com pressa, tava com fome, e era uma pessoa mais bruta, como você falou. E ele entrou de cabeça naquele não sabia o que ele estava fazendo, ele também não era boa, mas assim, ok, não precisa desse negócio aí, dane-se, né? E Foi o meio. próprio Jacob, né, Davi, tinha 40 anos nessa época, ele não era um menininho, ele também sabia Ah, que é. ele estava fazendo alguma coisa com o pai, então não Não, eu era. não sei, eu entendo que uma das coisas que essa Paraxá mostra, e várias outras, né, essa não é a única, claro, mostra que assim, eu procuro falar sempre nas cerimônias do luto, principalmente, né? Que a gente não tem a visão do todo, né? A gente tem uma visão muito limitada, nós, seres humanos, da história, tô falando, né? A história é quilométrica, a gente não sabe exatamente o porquê de cada coisa. Às vezes a gente não consegue entender o porquê, porque a gente não consegue enxergar. A gente enxerga esse tantinho aqui, né? Que está na nossa frente. Então, assim, eu procuro entender que a Torá está mostrando isso, ó. Deixa que Deus tá lá em cima, Deus tá de olho e o caminho vai dar tudo certo no fim. O caminho às vezes é tortuoso, parece muito difícil, parece muito sofrido. É o que nós estamos sentindo agora, inclusive, né? Por que que está acontecendo tudo isso? Por que que tinha que morrer 1.200 pessoas? Por que que tem 240 pessoas presas lá do outro lado da fronteira? Qual o sentido de tudo isso? Tem algum sentido em tudo isso? Não dá para imaginar que tenha, né? Mas enfim, deve ter, né? Eu acredito que tenha. E que a gente, enfim, mais para frente a gente vai entender tudo. Ou a gente, ou as próximas gerações, né? Vão entender o porquê disso, enfim. Nada que justifique, obviamente, o sofrimento das pessoas, mas enfim. Acho que tem alguma coisa maior que a gente não consegue ver, é isso. Check. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, obrigado a todos pela presença, pela
nesse feriado. Aqui em São Paulo agora está chovendo. Chuvoso, nossa, olha, eu vou desligar aqui. Obrigado, Celso. Só agradecer a você, agradecer a todos que Obrigado, tiveram aqui com a obrigado, gente. Eu vou desligar a gravação. E